Dia, doutor. Apoio Cultural Central Farma, muito mais do que uma farmácia. Rua Belo Horizonte 298 Centro, Ipatinga. Telefone 3801-2040. Visite www.centralfarma.com.br. Bom, estamos de volta então com a terceira parte do programa Bom Dia, doutor, aqui na 94 FM. Obrigado a você também que está sintonizado em www.som94.com.br e também você que está acompanhando pela nossa página no Facebook e também na minha página pessoal. Já tem um pessoal lá, gostei, acompanhando e seguindo o programa. Doutor, não é redundante, na minha opinião, dizer que o preservativo, de repente, seja a melhor arma de combate à transmissão do HIV. Mas eu acho que, de repente, o esclarecimento, a forma de atitude e até mesmo a participação da família, quando nota que uma pessoa pode fazer parte de um grande grupo de risco e assumir e conversar sobre isso, abaixar um pouquinho a bola do preconceito, também é fundamental para que a transmissão do vírus diminua. Exato, eu acho que assim, do ponto de vista objetivo, né? O preservativo é a ferramenta mais importante. É importante que ela seja usada sempre, regularmente, em todas as relações. Agora, para a gente conseguir isso, algumas coisas temos que falar. Conseguir falar sobre sexo, a sexualidade tem que ser discutida, quebrar tabus, né? E tem uma coisa que a gente vê às vezes, as pessoas se sentem às vezes protegidas. Então é muito comum a pessoa falar assim, não, eu já me expus assim, eu já comporto assim e não me infectei, ou seja, esse comportamento não oferece risco. É legal, eu faço uma comparação, eu acho que é a hora que a pessoa consegue perceber o que é risco. Normalmente essa percepção do risco, ela tá subjetiva, né? Então imagina assim, se eu me expus, eu me infectei, se eu não me infectei, eu não me infecto. Certo. Então eu faço uma comparação com a estrada. Nós temos uma estrada, a 381, que é um caos. É quase um HIV. É um risco, é uma situação de risco. Exatamente. Então, normalmente eu falo o seguinte, você já ouviu falar de alguém que se acidentou nessa estrada? Muitas pessoas. É possível que uma pessoa tenha viajado nessa estrada por 20 anos, diariamente não tenha acidentado ainda? É possível. É possível que a pessoa que viaja pela primeira vez nessa estrada se acidente? Perfeitamente possível. É possível que essa pessoa que está viajando 10 anos na estrada nunca acidentou, que acidente na próxima viagem? Pode, perfeitamente, lógico. Então essa é a percepção de risco. Cada exposição é um risco novo. Então mesmo se aquele comportamento ou se aquele parceiro não tenha se infectado até aquele momento, não significa que não vai se infectar na próxima exposição, mesmo que com o mesmo parceiro. Doutor, se uma pessoa tem um vírus, teve uma vez a relação, já passou. Pode ser que sim, pode ser que não. É como pegar a estrada. Você pode se infectar na primeira exposição, na primeira relação, pode ficar junto 10 anos e não se infectar, e pode se infectar na próxima. É porque também é aquela história, de repente, vamos fazer uma situação hipotética, um casal, apaixonados e tudo mais, para aí o homem começa a cismar de usar o preservativo. Mas por quê? Porque de repente pode ter problema do HIV. Por quê? Você está me traindo? Não. De repente a pessoa esclarecidamente pode entender que pode ter tido, de repente, antes do próprio relacionamento, ter contraído o vírus e de repente está se prevenindo. Vamos dar um exemplo, né? Mas a situação do casal é mais complicada do que na situação do primeiro relacionamento, né? Que o casal já de repente já está com anos e anos e anos, e de repente a mulher está 10 anos na estrada, casado com ele, e não se contaminou, e ele vai mudar a forma de agir com ela. A mulher vai entender, pô, você está me traindo, porque você está pulando o muro, e de repente ele faz um exame, ele detecta que ele tem o vírus. Como chegar de repente e explicar para ela que de repente pode não ter sido com ela, pode ter sido com outro relacionamento que ele teve, vai acabar o casamento? Nós temos que pensar o seguinte: primeira coisa, se é um casal novo, primeiro manter preservativo sempre, até que em um certo momento, quando pensar em tirar o preservativo, os dois fazerem exame, terem um pacto, conversar sobre essa exposição e só tirar o preservativo após uma garantia que ambos não estão infectados e que a relação é única. Em caso de uma pessoa que se descobre infectada, a melhor coisa é conversar com o parceiro, até por amor ao outro, por amor a quem você compartilha alguém que você gosta, você quer compartilhar suas situações.
né? Então, tanto por amor a si próprio como amor ao outro, compartilhar o diagnóstico é muito importante. Não precisa ser um compartilhamento público, mas compartilhar com pessoas com quem você gosta vai ajudar a proteger o outro, a dar a oportunidade para que o outro também se descubra infectado ou não, e que o outro possa também evitar a infecção. E no caso assim, da gravidez, como o doutor citou, na transmissão de mãe para filho, pode acontecer da mãe ter o HIV e o filho não pegar, ou automaticamente pega? Numa situação em que não há intervenção, o risco da criança ser infectada é em torno de 25%. Ou seja, em cada 4 mães que tem o vírus, um filho nasce infectado. Mas se nós tomarmos alguns cuidados, que envolve a mãe usar medicamento antiviral durante a gravidez, alguns cuidados especiais no parto, incluindo o uso do AZT no soro, né? E o bebê usar o AZT durante algumas semanas após o parto, o risco de transmissão cai para próximo de 0%. Então hoje, ter HIV não é um impeditivo para engravidar. Vai depender de muitos cuidados, mas não é um impeditivo. Mas no caso a mãe não pode amamentar. Não pode amamentar. O azoto o azoto, não é? O primeiro leitinho é isso? Azoto? Não, como é que é? Tem um nome. Colostro. Azoto. Azoto é outra coisa. Colostro. Azoto não tem nada a ver com isso. Colostro. Exatamente. Não deve amamentar. Mas hoje existe tentar fórmulas que permitem aleitamento seguro, e a gente, inclusive, os serviços públicos, inclusive, oferecem fórmulas infantis que substituem o leite materno. Tem banco de leite também, se for o caso, né? Há muitas situações. Tem outras alternativas para isso. Alternativas mesmo seguras. Exatamente. Então vamos lá, doutor. Nós temos aqui a questão da transmissão, como o doutor falou, de como evitar, no caso da transmissão por via sexual. Aí vai lá aquela questão que nós falamos das drogas, né? Sabe que em Portugal acontecia uma época que a comunidade, havia uma época muito grande de consumo de heroína injetável. E as ruas estavam, empesteadas de drogados em heroína. E para eles arrumarem dinheiro, eles pegavam as seringas sujas de sangue e utilizavam como arma de assalto. Se não passasse, ele espetava. Eu tenho SIDA, eu tenho SIDA. Se não passar o dinheiro, eu te espeto, tu transmite SIDA. Mas houve uma situação muito interessante que, apesar de Portugal ter assim talvez uma imagem aqui no Brasil de uma coisa provinciana, muito convencional, muito tradicionalista, não. Abriu-se a cabeça da comunidade, abriu-se a cabeça dos governantes e começaram a oferecer uma alternativa à droga, que foi a metadona, né? E os drogados iam, tomavam banho, trocavam seringas, recebiam doses de metadona, poderiam passar o dia, se quisessem se internar, se internavam. E eu posso garantir que eu convivi nesse período todo em Portugal, vivi esse período todo em Portugal, e simplesmente uma mudança de atitude em aceitar aquilo como um problema da sociedade e não um problema do drogado, reduziu em mais de 90% o número de drogados nas ruas, não porque eles morreram e tudo mais, porque eles deixaram a droga e foram reintegrados na sociedade. Isso é a redução de danos, que a gente chama. Exatamente. Redução de danos. Eu acho que isso, o enfrentamento da droga passa necessariamente por isso, incluir essas pessoas. Não, incluir, dar alternativa. Exatamente. Isso é uma doença. É uma doença orgânica como se falou, social. É social. Então a abordagem tem que ser isso, tem que ser de saúde pública e de sociedade. Quebrar tabu, discutir essas questões sem tanto grilo e sem a criminalização do processo. É porque eu não vivo numa ilha, eu não sou isolado do mundo. Né? O que acontece com o meu vizinho, o que acontece com a pessoa do outro lado da rua, o que acontece a 10 quilômetros da minha casa, me interessa e faz parte do meu dia a dia, porque eu vivo em sociedade, né? Então, o caso das drogas, os drogados, a criminalidade que gira em torno da droga, da necessidade de arrumar dinheiro sempre para consumir mais e mais e mais, porque o crack, a dependência química do crack é extrema, o efeito dele dura poucos segundos e tem uma força tão grande que a pessoa quer cada vez mais e mais para saciar. A dependência química extrema, e como nós falamos, que ele começa a perder respeito primeiro por ele,
E depois, se ele não tem respeito por ele não vai ter respeito por ninguém. É isso, doutor? Crack hoje, por exemplo, no HIV, o que mais mata no HIV? O que mais mata no HIV hoje é o crack. Hoje a AIDS não mata. O que eu vejo hoje morrer é por causa da droga. O crack virou uma grande epidemia, uma grande praga social. Pandemia, né? Exatamente. Quase. E eu acho que a gente não adianta essa visão, tá? A visão de querer punir, de querer afastar, né, da nossa visão o usuário. Não é só tirar, limpar isso aí. Nós temos que compartilhar, resolver, trabalhar essa questão socialmente. E como o doutor disse, muita gente, até mesmo governantes, acham que de repente, como aconteceu em São Paulo, aquela história do internamento compulsório, né? Obrigatório. A pessoa, independente de querer ser internado ou não, mas vai ser internada. Será que ali está a solução da forma como foi feita? Será que de repente uma troca de experiência com o fato que aconteceu em Portugal com relação à heroína, a pessoa mesmo não ser tratada ao chegar numa instituição ou num local como um drogado, mas como uma pessoa que necessita ser reintegrado à sociedade e criar um processo de reintegração? Não adianta chegar lá e ele vai sair dali depois de ficar em abstinência durante X tempo, vai voltar pra rua, não tem um trabalho, não tem uma formação, mora mal, a mãe de repente também é drogada, ou o irmão também é drogado, vai voltar a conviver com aquele grupo de risco que ele convivia e fatalmente vai voltar a situação, não é isso, doutor? Certo, só afastar da sociedade não resolve isso. Né? Você vê que essas clínicas de internação podem ajudar, mas se você não mudar o contexto social onde ele está inserido, você não vai resolver isso. Né? Então a gente tem trabalhado, existe o CAPS-AD, que é uma modalidade do Ministério da Saúde, né, que os municípios já estão organizando, que é essa abordagem multidisciplinar, com psicólogo, cientista social, médico, trabalhar a inserção desse indivíduo na sociedade e qual que é o papel que a droga tem na vida desse indivíduo. Não adianta só afastar da sociedade, não mudar o contexto que está relacionado a isso. Exatamente, não é? Ali faz parte da sociedade. Isso é um outro assunto, mas o formato de punição prisional, penitenciária, eu sou totalmente contra esse formato, porque ali, na realidade, é uma fábrica de criminosos. Exato. Uma pessoa entra lá, de repente, por causa de um assalto, ele aprende como traficar droga, como matar, como assaltar um banco. Ele faz a escola todinha, né? Sai pós-graduação, MBA, em três modalidades, e sai ali um PhD em criminalidade. Não há um processo educativo, há um processo punitivo e muito pelo contrário, de formação de gangues dentro dos próprios presídios. É uma escola do crime. Nesse sentido também não há um processo educativo, como nesse caso da prisão, vamos dizer assim, prisão médica, o internamento obrigatório do que está drogado não é a solução. É a solução porque vão tirar ele da droga, mas não vai tirar ele do contexto. Ao sair dali, ele voltará para o contexto, né, doutor? Exato, igual está discutindo aí a questão da redução da maioridade penal, que é simplesmente você querer também punir algumas crianças e não mudar o contexto, não dar oportunidade, não reeducar essa criança e inserir numa sociedade mais organizada. Você não está atacando a causa, você está querendo destruir a consequência. A consequência é a responsabilidade de todo mundo. Exato. Então tem que ser repensado. A família e tudo mais. Uma criança de 16 anos, ela pode ser útil para a sociedade. Vamos supor que a média de idade do Brasil está 70 anos agora, subiu, 74, né? 70 anos, vamos botar 70 anos. Então, ou seja, você está pegando uma criança e você está tirando 56 anos, de repente, da vida dela, que ela poderia ser produtiva. Dali poderia sair, de repente, um médico, um infectologista, um professor, né? Não é porque ela está inserida na criminalidade aos 16 anos que ela tem que ir para a cadeia. As pessoas veem essa situação muito do ponto de vista de que cometeu um crime, tem que ir para a cadeia. Cometeu um crime, tem que pagar por esse crime. Não é, de repente, na cadeia que essa pessoa vai pagar. Muito pelo contrário, você pode estar botando na cabeça de uma criança de 16 anos ensinamentos que ela não tinha, e quando ela sair dali, ela vai sair muito mais perigosa. A gente volta com o Bom Dia, doutor. Até já. Bom dia, doutor. Apoio Cultural Central Farma. Muito mais do que uma farmácia. Rua Belo Horizonte 298, Centro Ipatinga. Telefone 3801-2040.
Bom dia, doutor. Apoio Cultural Central Pharma. Na compra de 2 ômega 3, você ganha uma linda bolsa ecológica. Ligue 3801-2040. Edifício Ibiza, Cidade Nova. A realização do seu sonho. 2 quartos com garagem a partir de 495 mensais. Só com a Visão Imóveis. Ligue 3826-4821. Consumir ômega 3 diariamente é importante para a sua saúde. Ômega 3 é a base de óleo de peixes de águas profundas e gelada. Ômega 3 reduz o colesterol e os triglicerídeos, melhora a concentração e a memória, regula a pressão sanguínea, combate o estresse. Ômega 3 melhora a circulação, dores nas pernas e pés. Ômega 3 você encontra na Central Pharma, com uma promoção imperdível. Frasco com 120 cápsulas por apenas R$ 39,90. Central Pharma, muito mais que farmácia. Rua Belo Horizonte 298, Centro, em Patinga.